Há tempos atrás conheci um fazendeiro que me relatou uma história bizarra que tinha acontecido em sua fazenda há anos atrás. Neste relato ele me dizia que mesmo que sua história não parecesse verdadeira, ela era, pois muitos outros fazendeiros tiveram as mesmas experiências e que teve até suas histórias transmitidas em canais de televisão e hoje eu venho contar a vocês essas estranhas histórias. Eu me chamo Luan e há pouco tempo conheci o meu novo vizinho. Ele se mudou recentemente para minha cidade. Entre várias conversas que tivemos, um dia ele me trouxe uma história assustadora e, para ser sincero, bem esquisita. Ele vem do interior de uma zona rural onde morava com toda a sua família em uma fazenda e foi nessa fazenda onde morava que vivenciou a experiência mais assustadora de sua vida. Na fazenda onde morava com sua família havia muitos animais, era uma fazenda bem cheia de gados, ovelhas, galinhas e todos outros animais que podemos imaginar. Ele contou que seu pai sempre foi um homem bravo e bem morrinha com tudo o que tinha e por isso estava sempre de olho em seus animais e plantações. Com o passar do tempo começou a notar que pouco a pouco os bichos estavam aparentemente sumindo. Numa noite estávamos todos jantando em nossa mesa, todos em silêncio como era de costume, quando do nada seu pai solta que alguém estava roubando os animais dele. Sua mãe, confusa com aquela fala solta do nada e sem mais nenhuma explicação, pergunta o porquê daquela afirmação, e ele respondeu com dos animais estão ficando pouco, eu vi. Sua mãe disse que eles apenas deveriam estar espalhados pois era costume os animais andar até mesmo dormirem livres pela região. Com o passar dos dias, seu pai bateu o pé e disse com firmeza que alguém estava roubando seus animais, e para ser sincero eu também estava começando a suspeitar disso. Então ele resolveu que iria descobrir quem era a pessoa e saiu com destino a seus vizinhos para saber se eles tinham alguma informação ou se possivelmente não seria um deles. As horas foram passando e quando ele voltou parecia confuso e preocupado. Quando chegou perguntei o que estava acontecendo e se ele tinha descoberto para que os animais estivessem diminuindo daquela forma. Ele se sentou com ele e com sua mãe e disse que não era somente na fazenda deles que os animais estavam sumindo mas também nas fazendas mais próximas. Então ele contou que conversou com todos e eles marcaram de caminhar no dia seguinte por toda a região para saber o que estava acontecendo. Talvez os animais estivessem apenas perdidos. No dia seguinte, logo cedo, seu pai saiu e foi se encontrar com os demais fazendeiros da região. Então as horas foram passando e chegando a noite daquele dia seu pai chegou em casa, e estava bufando e tremendo os dentes de raiva. Perguntei o que tinha acontecido e ele não respondeu. Entrou para dentro de casa, conversou com sua mãe e foi deitar. Logo que o galo cantou, ele despertei e fui rapidamente se encontrar com meu pai para saber o que havia descoberto no dia anterior. Foi quando sentado na varanda junto com sua mãe, ele contou o que havia visto com os outros fazendeiros no dia anterior. Então ele começou dizendo que enquanto eles andavam nada havia visto e nem descoberto, até que em um caminho onde os animais sempre andavam livre viu um animal morto de longe. Eles foram até lá e encontraram uma cabra morta. Repararam que havia um único furo na cabra e que em seu corpo não havia uma única gota de sangue. Andando mais eles se depararam com vários animais mortos sendo galinhas, cabras e gados. Quando se aproximaram de cada um dos animais viram que todos estavam na mesma condição que aquela cabra que foi encontrada anteriormente. Todos os animais possuíam apenas um furo em seu corpo e que não havia nenhuma gota de sangue em seu corpo. Parecia uma cena de filme de terror. Eram tantos animais mortos em um mesmo lugar que todos não acreditaram no que estavam diante de seus olhos. Depois daquela cena, todos os fazendeiros começaram a se perguntar quem teria feito fazer um estrago daqueles ou o que. Alguns disseram que foi algum animal, mas nenhum deles conhecia um animal que matasse daquela forma e tantos animais como aquela quantidade. Após tantos questionamentos, todos os fazendeiros decidiram que seus animais não ficariam mais livres, pois aquela situação não poderia se repetir. Então, durante todos os dias à noite, seu pai junto dele reunia os animais e eles dormiam no nosso terreno. O dia amanheceu e seu pai e ele foram conferir como estavam os animais. Para a felicidade de todos da região, nada havia acontecido com os animais. Pensaram eles que aquela era a solução para acabar com as mortes em massa dos animais. Mas mesmo tendo encontrado a solução, os fazendeiros decidiram que nos dias seguintes, eles iriam encontrar o animal que fizera aquele estrago.
Todos os dias, seu pai e ele saíram bem cedinho junto com os demais fazendeiros para encontrar o animal que tivera matado tanto outros animais, mas nunca o encontrava, mesmo andando o dia inteiro por vários lugares, nunca encontraram uma pista sequer do animal. Todas as noites depois daquele acontecimento, os animais eram recolhidos para dormir em segurança, até que uma certa noite, algo inesperado aconteceu. Nesta noite em questão, estávamos todos já deitados, era tarde da noite quando começou a surgir um barulho esquisito de um objeto passando bem rápido. Escutamos esse barulho em mídia umas 3 vezes antes de decidirmos sair para fora. Fui no quarto do meu pai e da minha mãe. Quando bati na porta, meu pai já estava com a espingarda na mão e se preparando para sair. Ele disse que iria junto com ele. Ele só balançou a cabeça em sinal de afirmação, mas, em seguida olhou para sua mãe e pediu para que ela guardassem eles do lado de dentro da casa. Saímos sem fazer barulho algum, caminhamos um pouco à frente ainda na varanda de casa quando de repente, vimos o bicho atacando a uma galinha. Quando menos esperei, meu pai já estava com a espingarda apontada em direção ao bicho que estava de costas para nós. No primeiro tiro, quando o bicho virou em nossa direção, ai que veio o susto. Nunca em toda a sua vida tivera visto um bicho daquela. Era alto, em torno de 1,5 metros de altura, seu corpo sem pelo algum, e sua cara, um tanto esquisita, tinha um focinho grande e orelhas pontudas, ficava em pé sob 2 pernas. Na hora, paralisei, mas meu pai continuou a atirar. Foi quando o bicho em questão de segundos correu dali assustado. Quando o bicho foi embora, fiquei parado ali junto ao meu pai por alguns segundos, não dissemos uma palavra, mas em seguida entraram em casa. Seu pai contou a história para sua mãe, que ficou horrorizada, e depois todos se deitaram. Ele relata que naquela ele não conseguia fechar o olho nem por um segundo, a imagem daquele bicho horrível não saia de sua mente. Estranhamente, após aquela noite, nenhum fazendeiro encontrou mais nenhum de seus animais mortos, ao menos não daquela forma assustadora. O tempo foi passando, quando um dia, eles assistindo televisão uma reportagem que viram, alguns fazendeiros relataram alguns fatos estranhos em suas fazendas. Vendo a reportagem e a história deles, percebemos que era a mesma história que pouco tempo atrás havia acontecido em nossa fazenda. Aquilo arrepiou toda a família, pois mesmo longe de suas fazendas, aquela criatura estranha ainda estava atacando. Após o fim daquela reportagem, Sei decidiu que também relataria sua história na TV, pois todos precisavam saber que suas fazendas ainda corriam perigo, e assim foi feito. Mesmo com toda a experiência e acontecimentos que vez ou outra era contada na televisão, sua fazenda nunca mais havia sido atacada. Mas será que os ataques haviam de fato acabado? Ou será que eles apenas cessaram e a qualquer momento poderia acontecer novamente? Felizmente, essa resposta a família dele jamais terá, pois eles precisaram se mudar para a cidade grande. E você, gostou do vídeo? Se inscreva e deixe o like para acompanhar mais histórias como essa. Até mais e bons sonhos!